O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. São da uma. Uma da tarde, as notícias têm edição do Luís Soares. O Papa Leão XIV rejeita a cultura do confronto. O líder da Igreja Católica diz que a história ensina que é o diálogo que gera prosperidade. Numa mensagem presente no discurso que o Papa fez na última hora, no final de um encontro com o rei Filipe VI de Espanha no Palácio Real, uma mensagem com uma carga política nessa intervenção pública, a primeira desde que iniciou a visita à Espanha esta manhã. Leão XIV deixa elogios ao multilateralismo que desvaloriza os discursos polarizadores. A própria história sugere que não é a cultura do enfrentamento. A própria história sugere que não é a cultura do confronto, mas sim a do encontro que gera estabilidade e prosperidade. A mensagem de paz, que nesses tempos, por desgraça, ressoa para alguns como ingênua e para outras como provocadora, encontra aceitação naqueles que não se fecham em ideologias pré-fabricadas, mas que se abrem à verdade. Num discurso feito a partir do Palácio Real, em Madrid, o Papa apelou à Europa para que abandone os discursos polarizadores e simples sobre uma realidade que é complexa. O Papa agradeceu mesmo a Espanha a fidelidade que tem tido ao direito internacional. Leão XIV, ainda durante a visita, durante a viagem do Vaticano até Madrid, falou também sobre os casos de abusos na Igreja Católica. O Papa Leão XIV fala numa ferida ainda aberta. Também no discurso que fez, Luís, e depois de ter recebido o Papa no Palácio Real, o rei Filipe VI reconhece a dor causada pelos casos de abusos na Igreja. Nas palavras de boas-vindas, Filipe VI disse, no entanto, que esses casos não representam toda a Igreja. Acho que faço eco do sentimento maioritário dos espanhóis quando reúno em vossa pessoa o meu reconhecimento, o nosso reconhecimento e gratidão para todos esses homens e mulheres. Não pode haver maior contraste com tudo isso que a dor causada pelos casos de abuso, que não são nem podem ser representativos da imensa comunidade eclesiástica. Vossa clareza e firmeza, que também quero reconhecer, são essenciais no processo curativo e de reparação do dano infligido, são para as vítimas, para os fiéis, para a Igreja e para a sociedade. Neste discurso, o rei Filipe VI sublinhou também a ideia de que a fé católica está enraizada no país e que sem ela não seria possível perceber a história e também a cultura espanhola. O Papa, entretanto, já saiu do Palácio Real de Madrid, no tradicional Papa Móvel, com muitas pessoas nas ruas de Madrid a acenar à passagem do Papa. Depois desta recepção no Palácio Real, Leão XIV vai ainda visitar um centro da Cáritas que trabalha com pessoas em situação de sem-abrigo. À noite celebra uma vigília com jovens no centro de Madrid. Para amanhã de manhã está prevista a Santa Missa, também no centro de Madrid. Destaca ainda para um discurso que o Papa Leão XIV vai fazer perante os deputados espanhóis no Parlamento na próxima segunda-feira. Uma viagem que ainda vai passar ao longo destes 7 dias por Barcelona e pelas Ilhas Canárias. António José Seguro está no Luxemburgo para uma visita oficial que só termina amanhã. Durante a manhã, Luís, o Presidente da República já fez um convite aos grão-duques luxemburgueses. Para que visitem Portugal num futuro próximo, sendo que António José Seguro agradece também aos grão-duques do Luxemburgo o empenho cívico nas relações bilaterais com Portugal. Declarações que foram feitas à porta fechada, um convite feito à porta fechada, mas que foi conhecido depois através da distribuição do discurso de António José Seguro aos jornalistas no almoço que aconteceu entre a comitiva portuguesa e a luxemburguesa. António José Seguro destacou ainda a comunidade portuguesa no Luxemburgo, uma das mais importantes e dinâmicas da diáspora. A agenda do Presidente da República prolonga-se ainda pela tarde e pela noite. António José Seguro vai reunir-se com os deputados no Parlamento luxemburguês, vai depois jantar também com o Primeiro-Ministro luxemburguês e também com o português. Luís Montenegro vai viajar, entretanto, para o Luxemburgo, depois de ter estado na Cimeira entre a União Europeia e os Balcãs. A
visita portuguesa ao Luxemburgo termina amanhã, com um dia que vai ser totalmente dedicado à diáspora portuguesa. A Associação de Hotelaria de Portugal entende que os atrasos no controle de fronteiras, sobretudo no aeroporto de Lisboa, podem mesmo estar a afastar turistas de Portugal este verão. Isto numa altura, Luís, em que os hoteleiros esperam que haja uma quebra na ocupação. Foi no explicador desta manhã, Bernardo Trindade, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, admite que a taxa de ocupação pode ser inferior aos anos anteriores e a situação até pode piorar com o problema no controle de fronteiras nos aeroportos de todo o país. Nós não devemos baixar a guarda por uma razão simples, porque este efeito do controle de entradas e saídas está a sentir-se em todos os aeroportos nacionais. Já não é só o tema de Lisboa, o Porto tem este constrangimento, o Algarve tem esse constrangimento, mas eu gostava de sublinhar o seguinte, e acho que foi feito um esforço muito grande por parte do Governo no sentido de reforçar os agentes. Foi recentemente inaugurada quer o número de boxes, quer o número de e-gates, portanto, toda a componente digital a funcionar. Ainda assim, Bernardo Trindade sublinha essa ideia de que os problemas não existem apenas no aeroporto de Lisboa, mas também nos aeroportos do Porto e de Faro, por causa do sistema europeu de controle de fronteiras, que tem causado longas filas de espera. Bernardo Trindade elogia também o esforço que tem sido feito pelo Governo para tentar resolver esta situação. A Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel tem dúvidas sobre a mais recente medida do Governo para o setor, que temos estado a falar, Luís, ao longo desta manhã. A partir do início de julho, qualquer pessoa que tenha carta de condução há pelo menos 10 anos pode ser tutor de condução. É uma medida que foi anunciada pelo Ministro das Infraestruturas, foi ontem publicada em Diário da República, entra em vigor daqui a um mês. Ora, esta nova permissão aplica-se ao grupo B das cartas de condução, ou seja, para automóveis ligeiros e motociclos até 125 cm3. Ouvido pela Rádio Observador, o Presidente da Associação Nacional de Escolas de Condução, António Reis, fala em eleitoralismo por parte do Governo. Esta medida vem implementar uma medida de eleitoralista, digamos assim, populista de certa forma e muito confusa. Não sabemos ainda o que é que o Sr. Ministro pretendeu. O Sr. Ministro pretendeu americanizar o sistema do ensino em Portugal quando é impossível compará-lo. Portanto, digamos, um documento cheio de dúvidas, cheio de questões técnicas e, portanto, a confusão vai aumentar. As dúvidas manifestadas pelo Presidente da Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel, António Reis, considera que esta é uma medida sem estrutura e espera, por isso, por mais esclarecimentos por parte do Governo. Aguardamos pacientemente por duas coisas, pelos documentos ainda em falta e que haja por parte do Sr. Ministro a disponibilidade para conversarmos e encontrarmos uma solução que seja publicamente útil, que seja defensora das categorias profissionais dos instrutores, diretores de escolas de condução, que não ponha em causa a atividade de formação em escola de condução, mas que contribui decididamente para a melhoria da segurança rodoviária. As dúvidas manifestadas pelo Presidente da Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel, entrevistado pelo Miguel Pina Andrade. A partir do mês que vem passa a ser possível aprender a conduzir com um tutor, qualquer pessoa com pelo menos 10 anos de carta de condução. 1h08, Luís. Vamos ainda a outros destaques a esta hora. O preço do petróleo poderá atingir até aos $96 por barril até ao final do ano, isto se o Estreito de Hormuz for reaberto agora. É a expectativa do responsável pela maior petrolífera russa. No Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, o responsável explicou que são precisos pelo menos 6 meses para que o ritmo positivo seja restabelecido. Um ano depois da reabertura, o preço deverá rondar os $80 a $85. O presidente do Líbano condena o que considera ser uma violação flagrante do cessar-fogo depois, nas últimas horas, Israel ter feito um ataque que matou 3 soldados libaneses. José Fanu condena fortemente o ataque israelita, que Tel Aviv já justificou. Israel diz que o veículo que foi atingido estava numa zona de combate ativa que tinha sido evacuada. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi eleito vice-presidente do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento para um mandato de 1 ano. De acordo com o jornal Eco, a nomeação foi aprovada hoje na Assembleia Geral da instituição com sede em Londres. Além de Miranda Sarmento,
Orçamento, o secretário de Estado José Maria Brandão de Brito foi eleito ontem membro do Comitê de Risco do Mecanismo Europeu de Estabilidade, neste caso para um mandato de 3 anos. Gonçalo Lopes é oficialmente o único candidato à liderança da Federação Distrital de Leiria do Partido Socialista. O prazo de candidaturas terminou ontem à noite. O Presidente da Câmara de Leiria é candidato a um segundo mandato na Distrital do PS. As eleições estão marcadas para daqui a 2 semanas, no dia 19. Ponto final no Jornal da Uma, com a edição do Luís Soares. Praticamente